E olha, começam a valer hoje as novas mudanças no Código Brasileiro de Trânsito. Acompanhe, a reportagem é de Ciro Mineiro. Tá na lente. Entre as mudanças que passam a valer, destaque para o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, que agora levará em consideração a faixa etária dos condutores. Pessoas de até 50 anos, a carteira vai valer até 10 anos. Pessoas de 50 a 70 anos passará a valer até 5 anos. E pessoas acima de 70 anos passará a valer até 3 anos, que é a validade da carteira de habilitação. Mas até o momento, os responsáveis por autoescolas ainda não foram comunicados se os condutores que já estão em formação, ou seja, com o processo da primeira CNH já em andamento, terão a garantia da validade ampliada. Próximos futuros candidatos que se entrarem dentro do Centro de Formação de Condutor e forem fazer o seu processo de habilitação, pode ser na categoria A ou B, que esses sim, com certeza, tenham esse direito garantido dos 10 anos de habilitação, desde que esteja nessa faixa etária de 18 a 50 anos. Também ocorreram mudanças importantes no caso de condutores que cometerem infrações consideradas gravíssimas. Situações que podem determinar, inclusive, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. As pessoas que cometer infrações gravíssimas, elas vão ter que realmente... elas não podem substituir isso como um serviço comunitário e serão obrigatoriamente ter que cumprir a determinação da Justiça. Em contrapartida, de acordo com o que já foi anunciado, será criado o Registro Nacional Positivo de Condutores, com o intuito de conceder benefícios a motoristas com conduta exemplar no trânsito. Pessoas vão ter um banco de dados positivo, onde realmente toda a sociedade vai ter acesso e esses bons condutores com certeza serão bem vistos junto às autoridades de trânsito. Pois é, e olha, para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o representante da Comissão de Mobilidade Urbana da OAB Maranhão, o doutor Caio Alves Filho, que está conosco, Fialho, doutor Caio Alves Fialho, que está conosco. Doutor Caio, muito obrigado, bom dia, um prazer começar a semana podendo ouvi-lo sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. Antes de mais nada, como é que o senhor analisa todas essas mudanças que começam a valer a partir de hoje? Bom dia, Silvan, bom dia a todos os telespectadores do Bandeira 2 e da Difusora. Hoje entra em vigor a Lei 14.071/2020, que altera alguns artigos do Código de Trânsito Brasileiro. Há mudanças em relação à validade da CNH, ocorreram mudanças também em relação às questões de limite de pontuação para a suspensão da CNH, para o transporte também de crianças nos carros, e essas mudanças, elas vêm para que possa dar, em tese, uma maior comodidade aos condutores, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser prejudicial à segurança do trânsito, se esses condutores não souberem utilizar essa legislação de forma adequada e com bom senso. Qual é o perigo que o senhor enxerga, visualiza nessas mudanças? Na verdade, quando você aumenta o prazo de validade da CNH, você pode estar criando um risco de, quando você passa essa validade de 5 anos para 10 anos, de pessoas durante esse maior prazo obterem comorbidades, e essas comorbidades, se o condutor não tiver o bom senso de procurar fazer uma nova inspeção médica no Detran para ver se está realmente ainda, mesmo dentro da validade dessa carteira, se ele continua podendo dirigir, pode vir a causar acidentes no trânsito futuramente, Agora, o senhor acredita que por exemplo, a questão da substituição das penas alternativas,
em caso de decisão da justiça, em caso de crimes graves, infrações graves cometidas no trânsito, isso, de uma certa forma, pode diminuir a questão da impunidade, em muitos casos aí, que outrora nós acompanhamos há tempos atrás? Na verdade, existe esse endurecimento da lei, o que nesses casos é muito salutar, né, porque a violência no trânsito ela é grande dentro de todo o país e o nosso estado não é diferente. E no momento que você tem a legislação que lhe permite fazer mudanças de pena para penas alternativas, né, acaba dando um ar de impunidade para a sociedade, né, e isso não é bom. Então, essa mudança veio a ser muito salutar, com certeza, para a segurança do trânsito. Certo. A questão, por exemplo, você falou dessa questão da questão da faixa etária, que é o prolongamento da validade da carteira de habilitação. E isso, o senhor alertava desse perigo, né, que tem. Que esse período, por ser um período longo, a pessoa, o condutor, ele pode ter comorbidades, essa coisa toda. O senhor teme que isso, de qualquer forma, essa medida, ela possa, quando você endurece a questão das penas para as pessoas que cometem infrações graves, isso aí, de uma certa forma, pode funcionar como uma faca de dois gumes quando você flexibiliza esse outro lado? Para a questão da violência no trânsito? Eu vejo, em relação a essa questão da validade da CNH, eu vejo muito no sentido do bom senso do condutor, né? Porque se o condutor ele for responsável, independente da validade da CNH dele for de 5 ou for de 10 anos, ele não vai beber e dirigir, né? Ele não vai usar drogas e dirigir, né? Enfim, nem sair desrespeitando as leis de trânsito, né? O perigo que eu vejo é essa questão realmente da pessoa adquirir, do condutor adquirir comorbidades e não se tratar e continuar dirigindo. E aí pode haver acidentes sinistros de trânsito por questões de saúde, né? Mas o senhor acha que, num país como o nosso, onde as pessoas acabam desafiando as leis, desafiando as regras, o condutor vai ter essa consciência? Isso. A questão do trânsito, ela é cultural. Infelizmente, o nosso país e o nosso estado não tem uma cultura de educação para o trânsito, né? O que faz o trânsito virar uma verdadeira selva, onde os maiores querem passar por cima dos menores, né? Entre aspas. Então, é temerário, né, na verdade, esse aumento da validade da CNH por essa falta de cultura dos condutores, que a gente sabe que existe. Infelizmente, essa falta de educação no trânsito, ela gera violência, né? A questão da criação do banco de dados, que é chamado um banco de dados positivo, ou seja, escolher aqueles condutores que realmente respeitaram a lei, dirigiram e não cometeram nenhuma infração. O senhor acha isso positivo? Com certeza é positivo. A gente não pode ter um código de trânsito brasileiro só repressivo. A gente precisa ter um código de trânsito brasileiro também que valorize o bom condutor, né? E esse cadastro positivo ele vem justamente para isso, para valorizar o bom condutor, né? A gente precisa ter esse incentivo, né, à maioria dos condutores que são os bons condutores. A gente não pode colocar no meio da maioria os ruins. A gente sabe que existe os maus condutores, mas em sua grande maioria os condutores respeitam as leis de trânsito. Agora, o senhor falou da questão que é a questão cultural, essa questão dessa violência no trânsito, nas grandes cidades do Brasil, se deve justamente a essa questão cultural.
não deveria haver adequações dentro dessa lei ou se aproveitar essas novas mudanças que foram feitas para justamente disseminar essa cultura dentro dos jovens, as crianças, que precisam muito mais de educação. Se tivermos crianças mais educadas, futuramente nós teremos mais motoristas, pedestres, condutores muito mais educados. O senhor não parte desse princípio? Sem dúvida alguma. As crianças de hoje são os adultos de amanhã, e o que falta realmente para o Conselho Nacional de Trânsito é investir em educação para o trânsito em todo o país, por meio dos departamentos estaduais de trânsito, né, os DETRANS. A gente começando a fazer um trabalho de educação para o trânsito com as crianças, esses futuros adultos, quando chegarem na idade adulta, serão cidadãos conscientes, serão condutores responsáveis, na sua grande maioria. E isso é um trabalho a longo prazo que iria mudar essa cultura ruim que hoje a gente tem no trânsito. Com certeza. Bom, eu quero lhe desejar uma ótima semana, mais uma vez um obrigado aí pelo fato de você se disposto agora a nos atender e falar conosco sobre esse assunto tão importante. E tomara, né, que tudo dê certo e que passe realmente, principalmente pela consciência de cada um, pela consciência das pessoas. Bom dia. Muito obrigado, Silvano, eu agradeço pela atenção, bom dia. Bom dia.